Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao culto. É muito bom estarmos unidos aqui, conectados. E que esta noite, possamos ser revestidos aí pelo poder de Deus. Algumas informações que, através do chat, através das mensagens, você pode estar agradecendo, fazendo pedidos e agradecimentos, tá bom? E compartilhando também o link com alguém que você deseja que participe aqui do culto junto com a gente, tá? Neste momento, eu convido a todos a louvarmos o nosso Deus. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei, volte os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta, tanto amei a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Boa noite a todos. Neste momento, eu convido a todos que venham se prostrar em oração. Querido Deus Pai amado, te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, de forma virtual. Mas assim, obrigado, Pai, por dispor desse equipamento, desse material, para que possamos também propagar o Evangelho, Pai.
que o Senhor possa vir estar com cada família aqui representada e os que também não puderam estar aqui, Pai. Que o Senhor possa vir abençoar cada um de nós, que o Senhor possa vir dar conforto aos corações enlutados neste momento, Pai. E as pessoas também que estão internadas, meu Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Venha estar com a programação do culto de hoje, essas bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós teremos uma mensagem musical. Vai chover quanto for preciso pra crescer, me podar quanto for preciso pra mudar, que é pra ter em mim um pouquinho de você, esvaziar, enfim, pra me encher do teu querer. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço aos teus pés e me encontro em tuas mãos. O tempo não para à espera de mim, e se não for tua graça, o que sobra no fim? O tempo não para pra perder sem razão. Eu me lanço aos teus pés e me encontro em tuas mãos. Vai chover quanto for preciso pra crescer. Amém? Bom, nesse momento eu vou convidar a Sibéria, que ela vai fazer a oração pelos pedidos, né? Que nós temos aí nos comentários, você deve ter colocado algum pedido no comentário do chat do YouTube, e esse é o momento que a Sibéria vai fazer a oração por esses pedidos. Se você não o fez, também ela vai orar pelos pedidos.
Mais uma vez, boa noite a todos. Com muita satisfação que nós temos o nosso primeiro culto totalmente online, né? Que a gente pode realizar. Talvez não seja o que é o ideal para muitos, né? Porque a gente tem essa necessidade e essa coisa muito boa de nós estarmos juntos na igreja. Porém, de acordo com aquilo que está imposto aí, nós não podemos fazer isso, e também para nós preservarmos as vidas dos nossos irmãos, das pessoas que estão aí, pessoas que estão sofrendo, para realmente nós nos solidarizarmos também. Nós não estamos indo à igreja hoje, mas nós teremos sim, hoje, um encontro com Deus. Eu vou direto ao ponto. Então, como vocês viram no anúncio que nós tivemos aí, lá no grupo do WhatsApp, nós vamos falar sobre adoração em tempo de crise. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela e eu espero que vocês possam desfrutar dessa tela. Nós vamos acompanhar o nosso sermãozinho. Muito bem. Adoração em meio à crise. Esse é um guia aqui que eu criei, né? Um guia de como lidar com a crise externa e evitar uma crise interna. Bom, antes de nós continuarmos, porque nós vamos abrir também a palavra de Deus, eu não sei se você está com a sua, mas eu estou com a minha Bíblia aqui, ó. Ela está na minha mão, dá para você ver agora porque eu estou compartilhando a tela, está pequenininho, mas eu estou com ela aqui, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pega a sua Bíblia, tá? Segura a sua Bíblia no coração e vamos orar. Mais uma vez. Querido Deus, te pedimos que o Senhor continue conosco. O Senhor já esteve conosco nos louvores, na oração. E agora queremos que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração para a tua palavra. Nós possamos compreender tudo que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos também abrir o nosso coração para que tudo que o Senhor deseja seja realizado em nossas vidas. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos continuar aqui com a apresentação. Vamos lá. Adoração em meio à crise. Olha esse guia aqui, bem interessante. Hoje em dia, a gente tem muita facilidade com a tecnologia, não é isso? Nós temos uma facilidade muito grande aí com a tecnologia. Nós temos aí a questão da comodidade, né? E da facilidade. Da comodidade e da facilidade. Isso significa que nós estamos num tempo um pouco diferente, não é? Deixa eu só colocar minha telinha aqui para aparecer, tá? Para você não ficar olhando para o vazio. Agora, acho que melhorou, né? Então, nós temos a facilidade e a comodidade, né? A comodidade que vieram com a tecnologia. Isso é fato, né? A gente consegue vencer longas distâncias com o uso dos equipamentos eletrônicos, com tudo isso. E essa facilidade também trouxe avanços, né, no mundo do trabalho, na vida cotidiana, né? E tanto que a gente hoje tem a questão do chamado home office, ou teletrabalho, que você trabalha em casa, né? Isso é interessante. Mas isso tem um impacto também. Qual é o impacto? Apesar da facilidade, né, das facilidades da tecnologia e da comodidade, olha aí o avanço do livro até, né, tablets e notebooks. Antes a gente costumava usar o livro. Temos dificuldade de manter o foco e administrar o tempo que temos nas várias tarefas do dia a dia. Quem nunca, né? Quem nunca teve dificuldade em trabalhar melhor, em gerenciar seu tempo? É uma necessidade nossa. E a gente precisa disso, porque isso faz parte do nosso cotidiano, e a gente precisa saber administrar o nosso tempo. Senão, o que é que a gente vai acontecer? Em geral, temos uma postura, a gente perde nosso tempo,
A gente gasta mais tempo com aquilo que não deveria, ao invés de buscar realizar as tarefas que são mais importantes. Em geral, olha aí, outro porém. Em geral, temos uma postura adequada ao nosso nível de comprometimento com a tarefa que foi imposta. Se a gente tem uma tarefa, a gente tem que pensar em qual é o nível de comprometimento que nós temos com ela. Veja só. Um exemplo. Quando somos obrigados a participar de uma reunião de trabalho, precisamos estar bem arrumados, não é isso? Precisamos estar bem arrumados e comprometidos com o assunto da reunião. Levamos a sério o que está sendo dito ou exposto, assim como queremos que sejamos levados a sério, né? Nós queremos ser levados a sério. Então, por isso, a gente coloca uma postura, a gente se coloca numa condição que a gente seja levado a sério. Uma vez eu estava no trabalho, né, e tive que entrar numa reunião. E o meu chefe, ele até perguntou para mim, cadê o teu crachá, né? Eu estava em casa, cadê o teu crachá? Eu falei, mas eu estou em casa, né? E aqui, assim, né, meio... E a gente tem essa tendência de relaxar de acordo com o nível de comprometimento com as coisas. Não que você não seja comprometido com o meu trabalho, né? Então, o que é que acontece? A gente quer ser levado a sério, então a gente tem que se fazer levar a sério. Vamos mais adiante. O mesmo não acontece quando não estamos comprometidos com o processo ou com o resultado. Porque se você está comprometido com o resultado que você quer atingir, você vai ter uma certa postura. Se você não tem comprometimento com o resultado daquilo que você espera, né, com o resultado, com o processo, você tem uma postura mais relaxada. Quer ver como funciona isso? Tá aí, olha. Como é que nós estamos assistindo hoje o culto? Será que nós pegamos a nossa Bíblia, esperando que ela seja abordada hoje? Né? Será que nós... vamos colocar uma situação que é mais simples. A gente está em casa, né? A gente está assistindo o culto online e tudo mais, tem toda a facilidade, a gente tem uma mobilidade com um celular, com um aparelho, um dispositivo móvel, mas você está assistindo a este culto. Não me entenda mal, porque isso acontece com todo mundo, até comigo. Você está assistindo esse culto sentado numa poltrona, ouvindo a pregação, ou você está deitado de maneira relaxada? Até foi um puxão de orelha que eu recebi uma vez de um cursinho que eu estava fazendo, um curso pré-concurso. Aí o professor falou, olha, não vai ter aproveitamento se você estiver assistindo deitado. E eu estava. Você não vai ter aproveitamento. Então, nossa postura, ela mostra muito daquilo que a gente está disposto a gastar de envolvimento, de comprometimento, comprometido com o resultado que a gente quer atingir. Né? Justamente por isso que hoje eu vim com a gravata, né? Bem assim, né? Para justamente provocar esse pensamento, essa reflexão nossa. Então, olha aí, vamos adiante, que a gente segue rapidinho com esse tema. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a atitude e comprometimento? Olha aqui, eu deixei o texto na tela para você, tá bom? Eu deixei aqui o texto na tela, mas você pode pegar na sua Bíblia. Deixa eu só alterar aqui uma coisinha aqui para ficar... Pronto. Deixei o texto na tela para você acompanhar junto comigo. Olha aí. Daniel, capítulo 6, do verso 10. Diz assim, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou o decreto estava assinado, né, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, dava graças a seu Deus, né? Como costumava fazer. Olha que interessante aí a atitude de Daniel. Tinha um decreto também que impedia que as coisas acontecessem
fora da esfera do lar dele. Qual foi a atitude de Daniel? Continuou fazendo aquilo que ele costumava fazer, que era adorar a Deus dentro do seu ambiente doméstico. Ele se comprometeu porque o nível de comprometimento dele era proporcional à atitude que ele tinha diante das situações. Quer ver? Olha aqui. Como estamos lidando agora com a dificuldade de ir à casa de Deus? A atitude de Daniel mostra que foco e comprometimento não tem a ver com as circunstâncias, mas com a atitude que decidimos tomar, mesmo em meio às circunstâncias ruins. Tá difícil? Então você tem que ter atitude. Uma atitude positiva, uma atitude firme em relação àquilo que é prioridade na sua vida. É claro que nós não vamos aqui dizer que você tem que transgredir as leis, mas as leis que não ferem os nossos princípios, né, elas não vão diminuir nem as que são contra os meus princípios, elas não vão diminuir a minha atitude, o meu comprometimento com Deus, se eles forem costume na minha vida. Quer ver? Precisamos criar costumes. O costume adotado por Daniel de se prostrar diante de Deus, mesmo longe de casa e longe da igreja, ou seja, do templo ali em Jerusalém, traduziam muito bem quem Daniel era diante de Deus e dos homens. Olha aí, ele é descrito no próprio livro de Daniel como homem muito amado de Deus. Lá em Daniel 9, Daniel 10. Você vai encontrar essa menção ao fato de que Daniel era muito amado de Deus. Por quê? A sua atitude, o seu comprometimento se tornou algo costumeiro, algo comum na sua vida. Interessante é que a gente tem que dosar bem isso para que o comum, ou melhor, o que é importante, se torne um costume, essa é a palavra, para que aquilo que é importante se torne um costume e não algo comum. Essa que é a questão. Por quê? Às vezes, a facilidade leva à parcialidade. Antes da gente entrar nesse texto aqui, muito interessante. Quando nós temos a facilidade, nós acabamos fazendo as coisas de qualquer jeito. É por isso que existe uma nação hoje por aí que diz que não precisa ir à igreja. Isso também preocupa. Porque se ele pode adorar da sua casa, através da TV Novo Tempo, né, ele faz isso quando ele quiser, como ele quiser. E isso não é comprometimento com Deus. O comprometimento com Deus, ele vai além disso. Tanto além do fato de eu ter a facilidade, como também o fato de que nós tenhamos algum lugar apropriado para adorar. Vou explicar melhor. Olha o texto. Deus requer de nós não parcialidade, ele quer integralidade, ou seja, que nós sejamos íntegros, completos diante dele. João capítulo 4, do verso 20 até o 24. Pode estar pequeno aí para você ler, mas eu vou ler aqui, tá? João, do capítulo 4, do verso 20 ao verso 24. É um texto conhecido nosso, né? Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? E aí Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração, ela vai além do espaço físico.
ela vai de acordo com aquilo que eu quero prestar a Deus, de como eu o adoro. Não se limita, nós não estamos agora conseguindo adorar na igreja, mas nós temos que buscar, se nós não temos o costume, nós temos que buscar fazer disso um costume, de adorar a Deus em nosso lar. Então, é isso que o texto está explicando para nós de uma maneira um pouco mais generalizada, um princípio. Deus quer que nós o adoremos de maneira completa, inteira. E agora olha só o que vai acontecer. Por isso, a igreja só consegue ser um reflexo do que adoramos e como adoramos durante a totalidade do tempo da nossa vida. Nunca em uma só parte do tempo. Porque não adianta nós buscarmos ter tempo para Deus só quando tem os cultos. Nós precisamos dar tempo a Deus, ter tempo para Deus em todo dia. Em todos os momentos. As minhas cogitações, elas têm que ser as cogitações que Deus espera de mim. Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera que nós façamos e que nós compreendamos. Vamos adiante? Assim, momentos de crise são tão importantes para o cristão. Olha por que momentos de crise são tão importantes? Para manter aquilo que está bom e melhorar ainda mais. 2. Para fazer correções necessárias e criar hábitos corretos. É isso que nós estamos falando aqui, né? Se nós temos algo de bom que nós fazemos, nós podemos melhorar. Talvez nós tenhamos que reservar um pouco mais de tempo para Deus, para a leitura da palavra, para o estudo da lição de escola sabatina, para ler uma meditação, para ouvir um louvor. Talvez o que precise, na verdade, é uma correção. Algo eu estou falhando. Por isso eu estou tão irritado que não tem como eu ir à igreja. Talvez eu esteja falhando naquilo que é a adoração. Porque a adoração na igreja, ela é apenas o ápice da nossa adoração no dia a dia. E número 3, para atestar que, por mais que pareça, não estamos sozinhos nessa jornada de buscar e realizar o que é certo em nome de Deus. Aí você vai pegar uma referência bíblica, tá aí, ó. 1 Reis, no capítulo 19. Você vai ver a história de Elias. Ele chegou a pedir para Deus, olha, Deus, me mata, não tem mais por que eu viver, porque só eu estou fazendo o que é certo, só eu que estou sozinho, né? E aí, quando ele conversa com Deus francamente, Deus também francamente fala para ele, olha só, deixa eu te contar um negócio, né? Lá no final do capítulo 19, quase no finalzinho, ele fala assim, deixa eu te contar, ainda tem milhares de pessoas que não dobraram o joelho para Baal, ainda tem milhares de pessoas que não se esqueceram de mim, apesar de estarem sendo humilhadas lá na nação de Israel. Então, olha a lição que nós temos aqui. Que nós devemos continuar a fazer aquilo que nós estamos fazendo de bom. Não desanimar. Não perder de vista o que Deus deseja de nós. Isso significa que devemos usar tudo que nós tivermos, para ficar ligados a Deus e fazer sua vontade. Tá? Deu um problema na fonte do texto aí, mas é isso. Isso significa que devemos utilizar tudo. Então, se você tem acesso à rede social, isso você vai usar para pregar. Se você tem como ir fazer uma ação social de entregar, por exemplo, uma cesta básica para alguém, tem condições, isso também pode ser feito, porque o decreto permite. Se você tem possibilidade de ligar para uma pessoa, cantar um louvor com ela, orar com ela pelo telefone, faça isso. Tudo que está ao nosso dispor, nós devemos fazer para fazer a vontade de Deus. Esse é o recado que a Bíblia nos deixa hoje. Olha o que aconteceu com Ellen White quando ela passou por uma pandemia. Tá? Ela passou por uma pandemia. No caso, a pandemia que ela passou foi no final do século, né? Do final do século XIX. Né? Final do século XIX. Em que ela passou pela chamada gripe russa.
epidemia do H2N2, tá? E olha aí o relato dela. O que ela fez durante uma pandemia? Olha aí. Em Nova Gales do Sul, fomos provados e testados com a epidemia de gripe. Quase todas as famílias foram atingidas na cidade e no campo. Alguns estão agora muito doentes. Suas vidas estão penduradas por um fio. Oramos pelos enfermos e fizemos o que pudemos financeiramente. E agora esperamos o resultado. Em um só dia, na semana passada, houve 11 funerais. Fui severamente atacada e não posso participar das reuniões há 4 semanas que ela não participava de reuniões de culto. Mas, ela diz assim, mas não desisti de levantar cada dia. Escrevi minha cota de páginas quase todos os dias, apesar de tossir, espirrar e sangrar pelo nariz. Quase todo mundo ao redor sofreu, mas agradeço ao Senhor por estar melhorando e tenho boa coragem no Senhor. Faremos tudo o que pudermos em nome do Senhor. O povo de Deus está sendo provado e testado, e que Deus me conceda ser capaz de ajudá-los durante esse tempo. Que eu possa me apegar a Jesus com mais firmeza do que nunca. O relato de Ellen White mostra que, mesmo em meio a uma situação em que ela foi acometida por doença, isso quase no final da vida dela, lá pelos 60 anos dela, né? Ela foi atacada por uma pandemia. Também ela sofreu. Muitas pessoas morreram. Mas ela poderia ter ficado quieta, parada no seu canto ali, se isolar. Mas ela foi perseverante. Essa é uma lição para o povo de Deus. E olha que interessante. Isso é uma carta. Pode ver lá no final. Está escrito, olha, carta 30. E 13 de agosto de 1894. Ela estava mandando esta mensagem para alguém. Mensagem de esperança. Ela usou todos os recursos disponíveis a ela para continuar o trabalho de Deus. Nós temos hoje disponíveis recursos que nos permitem também continuar falando de Deus. Que nós possamos usar esses recursos. Tem você o desejo de fazer isso também? Levante sua mão. Você tem o desejo de realizar uma obra miraculosa, criativa, porque os tempos eles pedem que nós sejamos criativos, ousados, e que usemos o poder de Deus para realizar milagres na vida das pessoas, milagres de conversão, milagres de esperança. E se esse é o seu desejo, eu peço que você feche seus olhos e ore comigo. Oremos. Querido Deus Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo as crises nos ensinam o que é necessário, Senhor, o que é preciso para nos mantermos ligados a Ti, Senhor. Nos ajuda, nos auxilia, Senhor, a observarmos a nossa vida, a observarmos as nossas prioridades e declararmos que nós somos integralmente, completamente Teus. Nos ajuda a organizar o nosso tempo, a não desanimar e usar todos esses recursos que estão à nossa disposição para pregar o Evangelho, continuar testemunhando daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e fazer uso do Teu poder, que só pode vir de Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos o poder que vem do Espírito Santo para realizar os milagres que são necessários para converter mais pessoas, mais corações para o Teu reino. Te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a todos uma boa noite, mais uma vez. Nós manteremos esse sistema de culto online sempre às
aos domingos e às quartas-feiras, tá bom? Nós vamos fazer esse mesmo sistema, tá bom? No sábado, nós estaremos enviando o link para vocês do culto da Igreja do Guamá, que será realizado, tá bom? Nós teremos uma escola sabatina dos jovens conosco, ainda conosco, e no sábado, na hora do culto divino, nós iremos assistir o culto da Igreja do Guamá. Nós também enviaremos para vocês o link para vocês estarem acompanhando, tá? Eu espero que todos tenham gostado. Essa é uma primeira experiência. Nós vamos melhorar, queremos melhorar, nos corrigir se for necessário e vamos manter o ânimo, vamos olhar para essa crise como oportunidade de fazer milagres em nome de Deus. Uma boa noite a todos.